caminharei para o teu amor, o teu fogo em mim ardendo está, selvagem amor que brilhará. Esta paixão todos verão, tua glória resplandecerá. Tu nunca me deixarás, teu amor me susterás, junto a mim estarás e para sempre brilharás. Tu nunca me deixarás, teu amor me susterás, junto a mim estarás e para sempre brilharás. Vives em mim, sou teu para sempre e sempre. Tu vives em mim, sou teu para sempre e sempre. O teu fogo em mim ardendo está, selvagem amor que brilhará. Esta paixão todos verão, tua glória resplandecerá. Tu nunca me deixarás, teu amor me susterás, junto a mim estarás e para sempre brilharás. Tu nunca me deixarás, teu amor me susterás, junto a mim estarás e para sempre brilharás. Vives em mim, sou teu para sempre e sempre. Tu vives em mim, sou teu para sempre e sempre. Para sempre, para sempre, para sempre, em teu amor, para sempre, para sempre, para sempre, em teu amor, para sempre, para sempre, para sempre, em teu amor, para sempre, para sempre, para sempre. Eu sei que tu nunca me deixarás, teu amor me susterás, junto a mim estarás e para sempre brilharás. Tu nunca me deixarás, teu amor me susterás, junto a mim estarás e para sempre brilharás. Vives em mim, sou teu para sempre e sempre. Tu vives em mim, sou teu para sempre. Vives em mim, sou teu para sempre e sempre. Tu vives em mim, sou teu para sempre. Igreja, vives em mim, vives em mim. Mais uma vez, vives! Tu vives em mim, sou teu para sempre e sempre. Tu vives em mim, sou teu para sempre e sempre. Boa noite. Bem dispostos? Vamos continuar a louvar a Deus, amém? É por isso que aqui estamos.
vejo o mistério, a cruz vazia está, o Salvador está vivo, vitorioso é. Não há Deus tão grande, forte para salvar. Jesus venceu a morte para a vida nos dar. Glorioso, meus olhos viram a glória do Senhor. Glorioso, governa sobre toda a terra. Além do Calvário, vejo o vivo Deus, o ressuscitado, reina em meu ser. Não há Deus tão grande quanto o nosso Deus. Sua volta é esperada no universo. Mereces toda a honra, toda a glória, todo o louvor neste lugar, Deus. Glorioso, meus olhos viram a glória do Senhor. Glorioso, governa sobre toda a terra. Mais uma vez. Glorioso, meus olhos viram a glória do Canta a igreja mais uma vez. Glória. Sobre
a Deus nesta noite, amém. Tu és glorioso. Amém. Vocês acreditam que Deus é glorioso? Vocês sabem, nós vivemos um tempo em que todas as coisas são aceitas, tendem a ser aceitos por igual. Ou seja, tu acreditas em Deus, ok? Acreditas noutra coisa, ok? És de uma maneira, ok? És de outra maneira, ok? E toda a gente quer pôr. E isto até parece bem, temos que aceitar tudo da mesma maneira. Mas nós não nos podemos esquecer uma coisa. A nossa verdade, o nosso Deus, não é igual aos outros. Okay? Quando nós dizemos que Deus é glorioso, Ele está acima de todas as outras verdades. Por mais que o mundo queira igualar, que é tudo igual, e toda a gente é livre de acreditar, e na verdade tem o mesmo peso, não tem o mesmo peso. Porque nós conhecemos a verdade e o nosso Deus está acima das outras coisas. Amém? Aleluia. Jesus, mereces toda a honra. Jesus, és de louvor de toda a terra e céu. O nome que é mais alto. Joelhos e te adoro em humildade e submissão. Toda a língua diz que Cristo é o Senhor. Ao soberano e louvor, toda a honra, bênção e poder pertence a ti, pertence a ti. Toda a honra e bênção e poder pertence a ti, pertence a ti, Senhor Jesus. Jesus merece toda a honra. Jesus é digno de louvor. Toda a terra e céus te exalta ao nome que é mais alto e superior. Os joelhos e te adoro em humildade e submissão. E toda a língua diz que Cristo é o Senhor. Ao soberano, glória e louvor, sim. Toda a honra e bênção e poder pertence a ti, pertence a ti. Toda a honra e bênção e poder pertence a ti, pertence toda a honra, sim, toda a honra e bênção e poder pertence a ti, pertence a ti.
pertence a ti, pertence a ti. Toda a honra e bênção e poder pertence a ti, pertence a ti. Toda a honra pertence a ti, toda a honra pertence a ti, pertence a ti. Toda a honra e bênção e poder pertence a ti, pertence a ti. Toda a honra e bênção e poder pertence a ti, pertence a ti, Senhor Jesus, Filho vivo Deus, Filho vivo, Filho vivo. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Dá lá uma boa noite a quem está aí do teu lado. Bem-vindo. A paz de Cristo. Um olá. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Quantos estão aí na expectativa daquilo que Deus tem preparado para a tua vida hoje? Amém. Nosso Deus é um Deus que fala e nós somos uma igreja que ouve, sim ou não? Mas também ouvimos para pôr em prática, ouvimos para corrigir trajetória, ouvimos para, enfim, para fazer aquilo que o Pai manda, sim ou não, queridos? Louvado seja Deus, senão não vale a pena ouvir, não é? Então, Deus hoje vai falar connosco, Deus é um Deus que fala, amém? E é uma bênção ver os irmãos aqui. Ontem eram os valentes de segunda, alguns são repetentes à terça. Glória a Deus. Só para eu saber, quem é que não esteve cá ontem? Faça lá assim um sinalzinho. Ainda foram alguns. Glória a Deus. Ontem tivemos um tempo abençoado aqui na igreja.
hoje também, em nome do Senhor Jesus. Ainda estamos agora a começar. Mas eu sei que sim, o nosso querido irmão, o pastor Eddie, que nos honra, não é? Um homem tão ocupado, com tantas coisas para fazer, mas aceitou o nosso convite para estar aqui a nos ministrar a palavra de Deus, e eu sei que Deus vai falar com cada um de nós. Ele tratou de enviar o PowerPoint para a equipa técnica e eu, claro, fui logo dar uma vista de olhos, né? Chegar a ver o que é que o Eddie vem falar aqui à igreja. E a sério, fiquei logo assim com uma expectativa, uau, tremendo, fantástico. Na verdade, é como a Escritura diz, é uma igreja que tem um Senhor e é um só Espírito. Então, irmãos, o que Deus fala aqui, Deus fala do outro lado do planeta. Claro que depois há o detalhe, não é? Mas é bom perceber aquilo que Deus está a fazer com a sua igreja. Eu creio realmente que nós estamos entrando numa década, irmãos, que vai ficar na história da igreja. Amém. E nós queremos que fique na história da nossa igreja, da história da igreja em Portugal, e ainda bem que tu fazes parte dela. Amém? Glória a Deus. Nós vamos servir a Deus nesta noite com a nossa oferta, vamos honrar Deus com as nossas finanças. Vocês podem sentar um instante se quiserem. Nós estamos dedicando, consagrando a Deus este tempo, mas nós não queremos só consagrar esta semana, queremos consagrar a nossa vida, não é? Entregar, colocar a nossa vida diante de Deus como um sacrifício vivo. E isso pode ser feito de muitas formas. Uma delas também é esta. Eu sei que para muitos de nós, ou se calhar para todos, fazermos este esforço de estar aqui estes 7 dias ou 8, não é? Porque na verdade é de domingo a domingo. Eu sei que é um esforço para muitos, mas eu também sei, irmãos, que Deus é achado daqueles que o buscam. Claro que nós não o buscamos só em janeiro, nesta semana. Isto é para a vida. Mas é como a Escritura diz, irmãos, um coração quebrantado Deus não despreza, Deus não rejeita. E é com essa atitude que nós queremos estar aqui, Senhor. Nós queremos tudo o que Tu queres. O que Tu queres, a gente também quer. Amém? Porque Deus tem uma vontade para a tua vida. Tu sabes disso, não sabes? Por isso é que diz a Escritura, Deus diz, eu bem sei, Deus bem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Mas eu também preciso de saber, não é? E o que é que eu preciso de saber? Primeiro, que Deus é bom. Diz lá o vizinho aí de lado, Deus é bom. Mesmo quando nós não percebemos muitas vezes o porquê das coisas, não é verdade? Nós tivemos hoje agora à tarde, estivemos no funeral do pai da pastora Elsa, que foi recolhido à glória. Irmãos, eu fico impressionado pela forma como Deus trabalha. Deus trabalha, Deus trabalha também a longo prazo. E eu digo isto porquê? Porque o nosso irmão Zé Luís faleceu relativamente novo, 69 anos. 69 anos é uma pessoa jovem, não é verdade? 50 anos é um adolescente. Mas o nosso irmão, ele foi muito resistente ao Evangelho. Quando nós tivemos a oportunidade de nos cruzar na vida dele, a vossa pastora, né, naquele ímpeto que a caracteriza, uma vez disse, irmão Zé Luís. E ele assim, irmão não tem nada a ver com essa história de irmãos. Irmão é para a minha mulher, que só a mulher é que era crente. E ela, então pronto, não é irmão, é cunhado. Ela é minha irmã, você passa a ser o cunhado. E assim ficou, cunhado para aqui, cunhado para ali. Entretanto, fruto da oração daquela família, ele vem à salvação, mas nunca se tornou irmão, ficou sempre cunhado. Mas nós encontramos nele uma pessoa frontal, genuína, autêntica, e hoje foi recolhido, hoje não, no domingo, ou no sábado, foi recolhido à glória. Mas isto para dizer o quê? Na igreja de Peniche foram 3, logo assim de uma vez. E ontem nós falámos aqui, não é? E eu disse, irmãos, na verdade, o que a pastora disse assim, amor, já viste, a Nike começa o ano da dupla honra a entregar gente para a glória. Mas eu estava a pensar, na verdade, a nossa vida é como a Escritura diz, irmãos, é como um vapor que sobe da terra e logo desaparece, ainda que sejam 100 anos, mas diante de uma eternidade, queridos,
Nós temos que perceber a urgência de nós sermos totalmente focados naquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Porque nós estamos aqui de passagem e enquanto a passagem não se completa, nós queremos deixar um legado, não é? Anunciar a verdade. E como o Miguel dizia muito bem, Jesus é a verdade. Amém? A verdade. Não há outra verdade que leve o homem de volta à casa. E nós temos esse conhecimento, então, queridos, não estamos aqui só porque, Deus, nós queremos um ano de dupla honra. O que é isso, um ano de dupla honra? Que, na verdade, irmãos, aquilo que Deus vai fazer e está a fazer na tua vida, possa tocar aqueles com quem tu te cruzas, diariamente, semanalmente, esporadicamente que seja. Então, por isso eu digo muitas vezes, quando nós ofertamos, meu querido, não se trata de uma oferta financeira, trata-se da nossa vida. Eis-me aqui, Senhor, o que Tu queres fazer em mim e através de mim. Amém? Porque 50 anos, irmão, já foi metade da vela, então a gente tem que ser bem intencionais. Estou a falar de mim agora. Não é? Acho que já não tenho mais 50, então, a sério, cada vez mais eu oro e eu peço a Deus, Deus, não me deixes perder oportunidades, não me deixes ficar equivocado, não me deixes entrar em coisas que não é para entrar. Eu quero usar o meu tempo da forma mais sábia, percebendo que Jesus nos mandou acumular tesouros no céu. Então, nesta noite vamos trazer a nossa oferta, honrar Deus com a nossa oferta, está bem, mas com este sentimento, com esta consciência. Deus, ajuda-me a perceber, está bem, o que é que Tu queres fazer em mim, o que é que Tu queres fazer através de mim, independentemente da tua idade, está bem? Os que estão aí nos 20, tenho tempo. Não tens, não. Aproveita bem os 20, os 30, os 50, os que vão nos 70. Misericórdia, irmãos, é agora. Amém. Vocês são um povo maravilhoso. Vamos então honrar Deus com a nossa oferta. Amém, queridos? Podem ficar de pé, vamos ficar de pé. Eu não gosto nada de cantar sentado. Mas pronto, se alguém estiver cansado, esteja à vontade, está bem? Eu sei que no final de um dia de trabalho... Cantar-te-ei, meus olhos em Ti fixarei. Ao ritmo do Teu coração caminharei para o Teu amor. Teu fogo em mim ardendo está, selvagem amor que brilhará. Esta paixão todos verão, Tua glória resplandecerá. Tu nunca me deixarás, amor me susterás, junto a mim estarás e para sempre brilharás. Tu nunca me deixarás, teu amor me susterás, junto a mim estarás e para sempre brilharás. Tu vives em mim, sou teu para sempre e sempre. Tu vives em mim, sou teu para sempre e sempre. Tu vives em mim, sou teu para sempre e sempre. Tu vives em mim, sou teu para sempre e sempre. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Amém. Pai Deus, nós oramos nesta noite e Te agradecemos por tão grande amor que nós temos encontrado em Ti. Tua palavra diz que Tu és amor. E na verdade, Deus, é como resposta a esse amor que nos encontramos aqui nesta noite.
Deus, queremos agradecer pela tua fidelidade, suprindo cada uma das nossas necessidades, trazendo recursos à nossa vida. E a minha oração é para que nunca, em circunstância alguma, o nosso coração esteja preso, Deus, àquilo que é material, que ele seja inteiramente teu. E sejamos nós sábios, Deus, no uso de tudo aquilo que o Senhor vai acrescentando a cada um. Eu oro e eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa trazer expressões físicas sobre a vida do teu povo, daquilo que é a bênção com que o Senhor Jesus nos tem abençoado a partir do Calvário. Deus Pai, muito e muito obrigado, que o nosso coração possa estar nesta hora aberto para tudo aquilo que o Senhor vai ministrar a nós, através da sua palavra, através da instrumentalidade do Eddie. Pai, no nome do Senhor Jesus, te damos o nosso muito obrigado, porque podemos dizer até que o Senhor nos tem sustentado. Deus, graças te damos, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos então receber o Eddie. Eddie, vem lá, meu querido. Pessoal, remanescentes, obrigado, banda. Vocês são uma bênção. São ou não são, irmãos? Claro que são. Quem disser o contrário tem que se converter. Amém. É um privilégio ter aqui o Eddie. Também ele é um amigo já dá uns longos anos. E pronto, é um amigo cada vez mais abençoado. Amém. Porque me tem como amigo também. Amém. Fica à vontade, meu querido. Está bem? Obrigado. Posso fazer um pedido? Sim. Podem sentar, irmãos. Eu gosto de estar aqui bem pertinho de vocês. Mais uma vez quero dizer muito obrigado pelo convite de estar aqui convosco. É um prazer e é um privilégio estar aqui convosco. Eu não digo isto... isto não é para dar graxa, eu não dou graxa a ninguém. Mas gosto muito do vosso pastor, da Sandra, e gosto muito de estar aqui convosco. Acho que vocês são daquelas igrejas que é uma igreja que em todas as formas dignifica o nome de Cristo. Amém. E então gosto muito. Eu dizia ao Samuel, eu não conheço muitas igrejas que fazem isso. 8 dias de 8 cultos. E sempre com boas assistências. Então, isso diz muito sobre a vossa igreja. Amém. Quantos de vocês já testaram os vossos olhos nos últimos 12 meses? Foram ao oculista? Quantos já foram ao oculista? Últimos 12 meses. Quando vocês foram ao oculista, pois pode ter sido oftalmologista, pode ser optometrista, mas quando foram, eles foram averiguar se vocês precisavam ou não de óculos, certo? Por isso foram fazer o teste aos olhos. E quando vão fazer os testes aos olhos, eles literalmente vão pedir para vocês ficarem a 20 pés, ou 6 metros, de um cartaz que é algo semelhante a este. Deixa lá ver se isto está tudo a funcionar. Não, agora é que vai estar a funcionar. Ok, então um cartaz, algo semelhante a este, certo? Vocês vão olhar para um desses cartazes e eu vou pedir se vocês conseguem ler a linha que começa com T. Uau! Muito bom. Então, essas letras estão literalmente, dizem que vocês estão a 20 pés, e se vocês a 20 pés dessas letras conseguem lê-las, significa que têm visão 2020. Chama-se 2020 Vision, visão 2020. E o médico vai dizer, a vossa visão, a acuidade é 2020. Não precisam de óculos. Agora, alguns de vocês leram lá atrás. Então têm visão maravilhosa, estupenda, fantástica. Parabéns. Agora, a palavra acuidade significa nitidez, agudez, perspicácia ou clareza de visão. Quantos aqui já ouviram esta frase? Retrospectiva é 2020. Em inglês a palavra é hindsight is 2020. Ou visão a posteriori é 2020. Alguém já ouviu falar disso? É uma frase muito popular que se usa em inglês especialmente. Hindsight is 2020. E o que é que a gente quer dizer quando diz isso? Hindsight is 2020 ou retrospectiva é 2020. Isso significa que é muito fácil nós entendermos o acontecimento depois do acontecimento ter acontecido. É muito fácil olhar para trás e dizer, olha, deveria ter feito isto e deveria ter feito aquilo e não fiz. Mas dentro do momento, na situação, a maioria de nós não consegue discernir isso. E cometemos vários erros, depois, ao passar por ela, olhamos para trás e, devia ter feito aquilo. Hindsight, retroperspectiva, é 2020. Ok? Esperançosamente, nós não vamos cometer os mesmos erros 2 vezes.
Ok? Então, essa palavra retrospectiva é 2020 é muito importante. E hoje, ao começarmos o novo ano 2020, eu quero partilhar uma mensagem, e o título da minha mensagem para quem está a escrever é este: Visão 2020, acuidade espiritual para 2020. E o meu desafio para vocês e para mim no início deste novo ano e desta nova década que vai 2020 a 2030, se o Senhor Jesus tardar, e eu acredito que não, tudo aponta para alguma coisa que vai acontecer. O meu desafio para vocês e para mim é que nós possamos tomar uma decisão no início deste ano, que vamos viver a nossa vida e especialmente que vamos viver a nossa fé de uma forma bem diferente que temos feito até agora. Possamos viver a fé, viver a nossa espiritualidade de uma forma bem diferente. Vocês dizem que este ano para vocês vai ser um ano de dupla honra. Eu oro para que seja um ano de dupla honra. Eu oro para que Deus vos abençoe poderosamente. Mas só vai ser um ano de dupla honra se vocês fizerem escolhas agora de viverem diferente. Diferente do que têm vivido até agora. Senão não vai ser um ano de dupla honra. De tomarem decisões que vão ser radicalmente diferentes de como têm vivido a fé até agora. Eu acho, e a Bíblia afirma, que vai chegar um dia onde nós vamos estar perante o Senhor e muitos cristãos vão encarar o Senhor e depois com a tal visão 2020, com o tal hindsight 2020, vão dizer assim: eu deveria ter vivido a minha fé diferente. Eu deveria ter feito as coisas diferente. Eu deveria ter ouvido mais as pregações do meu pastor. Eu deveria ter lido mais a Bíblia. Mas depois vai ser muito tarde, porque a Bíblia diz que essas pessoas vão ser afastadas por toda a eternidade do Senhor. Isso deve ser muito trágico. Ouvir palavras como estas, Apocalipse 3, 15 e 16 diz: eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque estão apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Isso é um aviso tão sério que as Escrituras contêm. E a mim assusta-me pensar que há pessoas que vêm às nossas igrejas repetidamente, semana após semana, e pensam que estão salvas e não são. E que um dia vamos chegar ao céu e Deus vai vomitar essas pessoas da sua boca. Que gasto de tempo, que gasto de vida, estar a assistir a uma igreja, a dizer-se crente, a dar uma aparência de uma coisa que não são. Porque Deus sabe que não são frios nem quentes. E Ele diz: eu queria que vocês tivessem feito de uma forma ou de outra. Eu esta noite quero sacudir um bocadinho a igreja, pode ser? Quantos de vocês, se eu sacudir, vão me convidar de volta para o ano? Eu quero vos sacudir um bocadinho e quero que vocês me sacudam um bocadinho. Quero que a gente seja bem sacudidos, porque a gente tem que pensar muito seriamente nesta coisa que a gente chama igreja e como é que estamos a ver a igreja. Agora, qual é a minha base bíblica para esta mensagem? A minha base bíblica são duas coisas que aconteceram que levaram a esta mensagem. A primeira coisa que aconteceu foi que o ano passado eu decidi ler a Bíblia de capa a capa novamente, mas desta vez cronologicamente. Comprei uma daquelas Bíblias cronológicas e fiz a leitura da Bíblia capa a capa de ordem cronológica. Uma experiência fantástica, maravilhosa. Eu recomendo que vocês leiam a Bíblia de ordem cronológica. Mas a segunda coisa que convergiu para dar origem a esta mensagem foi ler a palavra de Deus, não ler, estudar, que é diferente. Okay? Estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus e deparar-me todas as noites com a palavra de Deus, que eu leio à noite, a minha mulher lê de manhã, temos hábitos diferentes. E então eu posso ficar até às 2, 3 da manhã a ler, não tenho problema nenhum, gosto imenso de ler à noite, é quando estou sozinho comigo mesmo e não consigo dormir de qualquer maneira, então estou por ali e leio. A minha mulher gosta de acordar bem cedinho. Mas depois houve uma segunda coisa que convergiu para esta mensagem, que foi, ao chegarmos ao fim do nosso ano, na nossa igreja, Riverside, em Cascais, nós travamos algumas batalhas bem sérias. Houve um irmão um irmão especificamente que pecou gravemente e ao invés de haver atitudes de arrependimento, de humildade, de quebrantamento, pedido de perdão, não, houve arrogância, houve
rebelião, houve autojustificação, houve muito orgulho. E eu chegava ao fim do ano passado e eu dizia assim: Senhor Deus, já chega. Eu não quero liderar mais este povo de dura cerviz. Eu já paguei o preço, Senhor. Já sou pastor há 32 anos, escolhe outro. Eu não preciso estar a levar com esta gente. Eu sei que a vossa igreja não tem dessa gente, ok? E estamos a falar do povo de Cascais. Porque estamos aqui em Benfica, que é um pedaço do céu, e aqui não há disso. Ok? Mas em Cascais aquele povo é duro de roer. E então isso começou a acontecer na igreja e eu debatia com o Senhor e eu dizia: Senhor Deus, mas o que é que se passa? Porque é que a gente repetidamente tem que chegar a este ponto onde temos que chamar a atenção pessoas porque não estão a viver esta coisa que se chama a fé? E foi então que Deus, no fim do ano, quando isto estava tudo a acontecer, chega ao fim da Bíblia e a carta a Sardes. A carta à igreja de Sardes. Mas antes de eu vos ler a carta à igreja de Sardes, é importante eu dizer o seguinte: no dia 24 de dezembro, a minha leitura foi esta. Escutem. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. É bem fixe essa passagem, não é? Esta a seguir não é tão fixe. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Agora ouçam isto. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso. Isto é grave. Se dizemos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua mensagem não está em nós. Então, com isso aí na vossa mente, vamos então avançar para a carta que é escrita à igreja de Sardes. Agora notem, a carta que é escrita em Apocalipse é escrita por um homem chamado João. Certo? João escreveu o Apocalipse, João escreveu a 1ª, 2ª e 3ª de João, e João escreve o Evangelho de João. Mas agora pensem bem naquilo que eu acabei de dizer, porque na realidade João não escreveu o Apocalipse. Se há um livro na Bíblia que a gente tem consciência que não foi escrita por um homem, como há muita gente por aí a dizer: isso é tudo escrito por homens escreveram, sabemos lá se é inspirado ou não. Apocalipse não deixa sombra de dúvida. Apocalipse diz assim: neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Não é João, ele não revelou nada. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa de acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse estas coisas. João contou tudo o que ele viu. E aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. O livro abre com isso e não deixa sombra de dúvida. Isto não é livro escrito por mão de homem, isto é um livro escrito por Jesus. É Jesus, a revelação é dele. João é como se fosse o repórter que está a reportar o que está a acontecer. É importante nós pensarmos nisso, o que vamos ler, porque há muita gente que diz: o Apocalipse é complicado, o Apocalipse é assim, o Apocalipse é assado. Muita gente não gosta do Apocalipse, muita gente não lê o Apocalipse. No entanto, está na Bíblia, é importante, é super importante e ainda mais importante quando abre desta maneira. Isto vem mesmo de Jesus. Então é importante nós pensarmos nisso. Agora, escutem, este aviso diz assim: quase todos os avisos acabam desta maneira, às igrejas. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Quantos aqui têm ouvidos para ouvir? Vira-te para a pessoa ao teu lado e diz: estás a ouvir? Pergunta àqueles que adormeceram: ainda estás aí? Ok. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, vamos ouvir claramente o que o Espírito diz à igreja e que veio convergir com aquilo que estava a acontecer na nossa igreja. Apocalipse 3, 1 a 6.
ao anjo, e quando diz ao anjo da igreja, está a dizer literalmente ao mensageiro ou ao pastor, ok? Ao anjo da igreja de Sardes, escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois eu sei o que vocês fizeram, não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem essa honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessa pessoa do livro da vida. Eu declarei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. E é com esta palavra que Deus fala comigo tão fortemente ao terminar o último ano. E agora podem perguntar, mas porquê é que o irmão acredita que é esta palavra mesmo, que é uma palavra para a igreja Riverside, para a igreja de Deus nesta hora? Eu vou-vos dizer porquê. Chegando ao fim do último ano, eu faço uma coisa que vocês aqui também certamente fazem. Reuni-me com os pastores das igrejas Riverside em Portugal e nós começamos a orar e a planear 2020. Estávamos mais ou menos em setembro, fomos todos juntos para um hotel, ficamos lá em oração e depois em planeamento. E eu sugeri aos pastores das igrejas Riverside, para o ano que vem, eu sinto que o nosso tema para o nosso ano deve ser reavivamento. Reavivamento. E eles todos disseram, sim senhora Eddie, nós sentimos a mesma, vamos para a frente, reavivamento. Eu ouço pessoas a dizer a todo o tempo, precisamos de reavivamento. Pastor, vamos orar por reavivamento. Oh pastor, o que nós precisamos é uma fresca unção, uma nova unção. Precisamos pedir a Deus um reavivamento para Portugal. Queremos reavivamento. Eu ouço isso em todo o lugar que eu vou. Os dicionários dizem isto sobre a palavra reavivamento. Escutem. Ok? O momento em que o interesse pela religião começa novamente de uma forma mais forte do que era antes. Uma série de reuniões organizadas para incentivar paixão espiritual renovada. Um ato de reviver. Interesse renovado em algo espiritual. Uma restauração de revitalidade. Isso é o que o dicionário diz sobre a palavra reavivamento. Agora, não percam o que eu quero dizer aqui, porque isto é muito importante. Nós estamos a pedir a Deus, e eu tenho ouvido desde a minha juventude, quando cheguei a Portugal pela primeira vez para estudar, que eu ouço falar sobre o reavivamento, vamos pedir a Deus o reavivamento, queremos reavivamento, orar por reavivamento, mas não se esqueçam da palavra reavivamento. Reavivar significa reacender algo que estava a extinguir-se, ou extinguiu-se. É tornar a aquecer algo que esfriou, que está morno, está frio, tornar a aquecer. É reavivar alguma coisa. Então, quando nós estamos a pedir a Deus um reavivamento, muitas vezes isso não está a acontecer porque nós nunca estivemos avivados em primeiro lugar. Muitas vezes não estávamos vivos. Como é que podemos pedir a Deus para vir reavivar uma coisa que nunca viveu? Uma coisa que nunca estava viva? Estão a compreender o que eu estou a dizer? Então há muitas pessoas nas nossas igrejas hoje a dizer, Deus manda reavivamento, e Deus diz, tu não precisas de reavivamento, tu precisas é nascer de novo. Porque eu só posso reavivar uma coisa que está viva, ou que já esteve viva. Mas tu nunca nasceste de novo, tu nunca estiveste vivo. E é dessas tais pessoas que andam ano após ano nas igrejas, a viver de uma certa maneira, e que um dia Deus vai dizer, mas eu nem te conheço. Tu nem nunca estiveste vivo.
Agora estás-me a pedir alguma coisa? Eu não te conheço e vou-te vomitar da minha boca. A Bíblia diz assim: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Uau! Eu deixei de ser politicamente correto. Pode ser? Eu deixei de ser politicamente correto. Eu decidi, este ano 2020 para mim, vai ser um ano onde eu não vou estar a fazer o que eu venho fazendo como um bom pastor há tanto tempo. Eu penso que é ser bom pastor. Então, há pessoas que estão a viver em pecado. Não és tu. Isto não és tu. E essas, eu estou a usar o pastor porque se eu usar um de vocês ficam ofendidos. Eu sei que ele não fica ofendido comigo. Mas eu como pastor, muitas vezes a pessoa vem, pastor sabe, eu sou fraco. E eu digo, irmão, está tudo bem. Deus o ama, sabe? Ele sabe que você é um fraco pecador. Não se preocupe, tenha mais fé, vamos para a frente. Irmão, está tudo bem, né? Quero vos dizer uma coisa, não está bem. Está mal. Está muito mal. Não está bem. Obrigado, Samuel. Não está bem nós, pastores, ficarmos calados, assumirmos posições do politicamente correto, não pregarmos a verdade ao povo de Deus, não dizermos às pessoas o que Deus diz, porque o meu Jesus não foi politicamente correto. O meu Jesus falou as coisas diretamente. O meu Jesus disse as coisas na cara. Porque o meu Jesus sabe que se ele não fizer isso, essas pessoas vão acabar no inferno. E ele não quer que as pessoas acabem no inferno. Então não vale a pena nós andarmos a pôr paninhos quentes em cima das coisas, a dizer as coisas, a mascarar as coisas, a almofadar as coisas, para não ofender o povo. Porque o povo vai acabar no inferno e um dia nós vamos estar diante de Deus e aquela pessoa que vai ser, que Jesus vai dizer para eles, eu não te conheço de lado nenhum, vai olhar para ti como pastor e vai dizer, mas pastor, porquê é que você nunca me corrigiu, nunca me exortou? Porquê? Porquê? Porque não puxou as orelhas, pastor. Porque eu hoje não estava longe de Deus. Eu quero partilhar umas situações com vocês. Pode ser? Eu depois, no fim, vou-vos dizer porque é que vou partilhar estas situações. Eu só quero que vocês respondam. Ok? Eu vou tirar os meus sapatos de pastor. Vocês vão calçar os meus sapatos de pastor. Calcem lá os sapatos de pastor. E eu vou-vos dar aqui algumas situações. Eu quero que vocês respondam honestamente. Okay? São algumas situações. Depois, no fim, eu digo os porquê. Okay? Se uma pessoa afirma ser um seguidor de Cristo e continua a viver em pecado sexual e na imoralidade carnal, essa pessoa precisa de reavivamento ou precisa de nascer de novo? Okay? Por outras palavras, podemos nós chamar um filho de Deus a uma pessoa que repetidamente continua a viver em pecado, sabendo o que a palavra diz e sabendo que está a violar a palavra de Deus. Podemos chamar essa pessoa um filho de Deus? Não. Ok, ainda bem, estamos juntos ainda. Número 2. Se uma pessoa afirma que ama a Deus, mas facilmente, prontamente e rapidamente, engana os seus próprios irmãos e irmãs em Cristo e depois descaradamente mente para salvar face e não dizer que foi ele, essa pessoa precisa de um avivamento ou precisa nascer de novo? Número 3. Se uma pessoa se junta a uma igreja, ou à sua família, ou à sua empresa, ou ao seu grupo de amigos, e é bem acolhida, e caminha junto com você, e você até o incorpora na liderança, nos ministérios, dá um bem-vindo a essa pessoa, aceita a pessoa, trata a pessoa bem, e depois de algum tempo, essa pessoa, sem mais nem menos, sem justificação nenhuma, vira as costas, vai-se embora e nunca mais lhe liga, nunca mais fala com pessoas que anteriormente eram a sua família, essa pessoa está no caminho certo? Ok? Muito bem. Número 4. Se uma pessoa afirma amar a Deus, ser crente, mas fala mal contra o pastor, desobedece a liderança, desafia todas as autoridades que Deus colocou sobre o seu corpo, podemos dizer que essa pessoa está viva ou morta? Este irmão descasca mesmo. E com este não se brinca. Agora outra. Se um crente emprega outros crentes e promete um salário justo, e os outros crentes trabalham para essa pessoa 1 ano, 6 meses, 5 meses,
mas não paga o que disse que ia pagar e recusa-se a pagar o que prometeu, esse irmão é um empregador crente? Se uma pessoa tem uma boca terrível, e fala mal deste, e fala mal daquele, e tem sempre pronto aquelas piadas sujas e porcas na sua boca, e toda a sua linguagem está cheia de asneiras e de palavras que eu próprio nem uso há anos, já não me lembro, isso não faz parte do meu vocabulário, mas eu ouço outros a dizerem isto. E essa pessoa, tudo o que sai da boca é sujidade. Essa pessoa nasceu de novo? Okay. Se uma pessoa vai por aí a espalhar fofocas e anda de casa em casa só a espalhar boatos, a espalhar histórias infundadas, falsos testemunhos, essa pessoa nasce de novo? Nasceu de novo? Agora é esta. Se uma pessoa vem à igreja e levanta mãos santas em adoração ao Senhor e adora ao Senhor, Deus é maravilhoso, Deus é bom, mas depois, na sua casa ou no seu trabalho, é uma pessoa que explode facilmente, toda a forma de maldade sai da sua boca, grita com os filhos, agride a mulher, maltrata as pessoas que estão ao seu lugar. No seu trabalho ninguém sabe que é crente e se soubessem traziam uma má reputação ao nome do Senhor. Essa pessoa está viva ou está morta? Ok, estamos a chegar lá. Esta é mais difícil. Se uma pessoa diz ser crente, mas é viciado nas drogas ou no álcool, e ano após ano não se consegue libertar desses demónios, e está a dar cabo da sua própria vida, da sua própria saúde, está a dar cabo da sua família, das pessoas que o amam ao seu redor, e nunca se consegue libertar deste vício, podemos dizer que essa pessoa tem Jesus como Senhor? Okay. Mais duas. Se uma pessoa vai à igreja, ano após ano, mas nunca contribui para a expansão do reino de Deus, nunca se envolve no ministério da igreja, nunca toma uma parte ativa na missão que Deus consagrou à sua igreja, podemos dizer que essa pessoa é filho de Deus? Última. Se uma pessoa, na tua cara, diz assim, o irmão é uma bênção, amo o irmão do fundo do meu coração, o irmão é fantástico, depois vai tomar o café com este irmão e diz, aquele fulano, estou-te a dizer, à tua frente diz que és o maior, mas atrás de ti espeta-te um punhal assim, daqueles assim enormes nas tuas costas. Essa pessoa precisa de reavivamento ou precisa de viver em Cristo? Agora vocês vão perguntar, irmão Eddie, eu compreendo tudo o que está a dizer e, obviamente, essa pessoa que você está a mencionar, essas pessoas não são crentes. Eu dei-vos estes 10 exemplos, porque eu, como pastor, tenho vivido com a minha liderança essas 10 situações na nossa igreja em Cascais. No ano passado. Essas 10 situações, que levou-me ao ponto de eu querer arrancar o cabelo, só que não tenho cabelo. Ok? E dizer assim, Senhor, mas o que é este povo? Que povo é este? Será que isto é que é ser cristão? Será que isto é que é amar a Jesus? Como eu disse, isto não há na vossa igreja, isto é só na minha. Mas eu disse uma coisa. Eu disse, Senhor, chega de ser politicamente correto. E eu, no início deste ano, já disse à minha igreja, pessoal, a partir deste ano a coisa marcha assim. Se há pecado, a gente vai desmascarar esse pecado. Se há pecado, a gente vai confrontar esse pecado. E se há pecado na tua vida, a gente vai dizer, muda, arrepende-te. Tu precisas nascer de novo. Amém? Irmãos, eu não vou ser responsável por uma única alma ir para o inferno. Não vou ser. Eu vou confrontar. Eu vou chamar o pecado de pecado. Eu vou desafiar as pessoas para elas serem melhores pessoas. Para serem melhores cidadãos. Para serem melhores seres humanos. Para serem melhores cristãos. E eu dou toda a autorização à minha igreja para dizer o mesmo a mim. Se eu estou em pecado, confrontem, meus irmãos. Se virem algo que não está bem, digam-me, pastor, isso não está bem. Porque a Bíblia diz que uma árvore boa e uma má árvore vê-se pelo fruto. E eu digo ao meu povo, povo, escutem. Vocês olham para a minha família,
3 filhas criadas no caminho do Senhor. 3 filhas casadas com homens de Deus que servem a Deus de todo o coração. 5 netos a caminhar por esta igreja, a amar, a servir ao Senhor, a serem guiados no caminho do Senhor. Vocês têm visto a minha igreja desde que eu cheguei a Portugal. Têm visto a minha vida. Sou uma figura muito pública. Toda a gente me conhece. Eu vou a qualquer sítio, toda a gente me conhece em Cascais. E é bom que me conheçam. Porque toda a gente, os crentes todos conhecem. Oh, olha ali vai o senhor padre. Né? Muitos não sabem, né? Ali vai o senhor padre, ou ali vai o padre Motar, é o que dizem. Ali vai o padre Motar. Mas é bom que elas saibam. Porque todo o olho está sempre a vigiar o pastor Eddie. E ele tem que viver esta coisa, porque se eu desanimo, eles vão olhar para mim e dizer, então isso é que é ser pastor. Mas, amado, eu quero dizer uma coisa. Eles vão olhar para ti e para mim não por sermos pastores, por sermos cristãos. E todos somos cristãos. Não há diferença entre o pastor e o crente. Todos devemos exigir isso uns dos outros. E eu, quando chamo a atenção, não lhe estou a chamar a atenção por seu mal. É para o seu bem. É para a salvação da sua alma. É para dizer, irmãos, Deus espera mais do que nós. A Bíblia diz, assim como o ferro afia o ferro, eu devo afiar o meu irmão. Mas hoje em dia a gente diz qualquer coisa a alguém, ficam logo ofendidos. Batem logo com a porta, vão-se embora. Dizem assim, vou para outra igreja onde pregam uma coisa mais suave. Porque aqui a coisa dói. As pessoas gostam de ir para aquelas igrejas onde as mensagens só são, diz-me quão abençoado eu sou. Como é que eu posso ganhar dinheiro e como é que eu posso ficar rico e ser abençoado? Mas não me fale sobre o meu pecado. Não fale sobre a minha vida. Epá, não sei onde é que foram aprender essa doutrina, porque não está na Bíblia. Epá, escutem. Se algumas pessoas tivessem o apóstolo Paulo como pastor, estavam tramados. Não? Imaginem se o apóstolo Paulo fosse pastor. Se ele fosse pastor da igreja em Cascais, tínhamos 2 crentes. E eu não era um deles. O apóstolo Paulo, ele não brincava. Coisa séria o apóstolo Paulo. Escutem o que ele disse uma certa vez. Só para verem o teor deste pastor. Olha o que ele diz nesta vez. Escutem, é aqui. Não é aqui. É aqui. Eu já volto aqui. Agora estão dizendo que há entre vós uma imoralidade sexual tão grande. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deveriam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessas. Quanto a mim, já o julguei. Hoje em dia o popular pá, não me julguei. Ninguém tem o direito de me julgar. O apóstolo diz, eu já o julguei. Já o julguei. Pela autoridade do nosso Senhor Jesus. Quando vocês reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor, que estará presente convosco, querem ouvir o resto? Estão prontos? Ponham o cinto, que isto vai doer. Okay. Isto é o nosso querido apóstolo Paulo. Né? Aquele que escreve aquelas coisas que a gente gosta de citar. São mais que vitoriosos. Mas ele também diz coisas destas. Escutem. Ele diz assim, entreguem esse homem a Satanás. Doeu? Entreguem esse homem a Satanás. Para quê? Para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de facto já são. Então vamos comemorar, não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Que igreja maravilhosa é um pão sem fermento. Um pão de pureza e de verdade. Imagina uma igreja dessas. O que pode fazer, o que pode transformar. Imaginem homens desses, que são verdadeiramente filhos de Deus, sem fermento na sua vida. Que dizem, eu quero tirar o fermento de pecado da minha vida, eu quero viver uma vida santa, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser um pai maravilhoso para os meus filhos, eu quero ser um avô fantástico, quero ser lembrado pelos meus netos, eu quero ser um marido que a minha mulher fique orgulhosa de mim. Imaginem como é que isso será. Posso ouvir amém? Aqueles que não querem dizer amém, digam ui. Ui. Agora, eu gosto desta carta de Sardes, porque a carta de Sardes fala de muita coisa, mas depois diz coisas como estas. Escutem isto. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem essa honra, essa dupla honra.
Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco. E eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Ó irmãos, o que me anima e a razão que eu não deixo o pastorado, a razão que eu continuo como pastor da nossa querida e amada igreja em Cascais e das amadas igrejas que nós temos espalhadas pelo país, a razão que eu continuo como pastor é porque há pessoas que são remanescente fiel. Há pessoas que não se contaminam. Há pessoas mesmo que pecam, o coração delas, ó Senhor, perdoa-me. Pequei novamente, Senhor, perdoa-me. O seu coração está correto diante de Deus. São sinceros, são puros. Cair, todos caímos, mas levantam-se e dizem, eu quero ser melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Perdoa-me. E se o pastor confrontar, tem razão, meu pastor, perdoa-me. Eu realmente perdi a cabeça. Não é pá, você, quem é você para me dizer isso, pá? Eu não quero um pastor nem ninguém a dizer as coisas sobre a minha vida. Minha vida é minha, meta-se na sua e tal. Pai, eu digo, mas onde é que isto chegou? Hoje em dia, sabem quando eu cresci? Quantos aqui cresceram neste tempo? Quando eu cresci, eu quando passava pelo meu pastor, eu passava assim mansinho. Eu estava lá naquele lugar na escola dominical, com o meu fatinho, com uma gravata que mais parecia um babete. Assentado ao pé do meu pai e a minha mãe não mexia nem pechinjava. E quando o meu pastor falava, ele podia pregar 1h30, mas a gente não saía dali. Hoje, onde é que está o respeito pelos pastores? Hoje, onde é que está o respeito pelas autoridades? Hoje, onde é que está o respeito pela polícia, pelo presidente, pelos mais velhos, pelas mulheres? Onde é que está o respeito pelaquela senhora que entra grávida no autocarro e diz, faz favor, sente-se aqui, minha senhora. Pelo próximo. Não há. Que as nossas igrejas sejam populadas por pessoas vestidas de branco. Por pessoas que recusam contaminar as suas vestes. Pessoas dizem, Senhor, eu faço parte desse remanescente fiel. Então, nesta noite, há 3 grupos de pessoas que vão estar a ouvir e que vão responder. O primeiro grupo é aquelas pessoas que dizem-me assim, sim, pastor, aquilo que você pregou é a verdade de Deus. Isso é para a minha vida, muito obrigado. Eu quero viver assim, eu estou a viver assim. Vamos para a frente, eu faço parte desse remanescente fiel. O segundo grupo de pessoas vai dizer assim, pastor, olha, o que você pregou foi bem duro. Atingiu-me, mas olha, eu vou orar sobre o assunto, vou levar a coisa perante o Senhor, e quando o Senhor falar à minha vida, eu estou pronto para me arrepender, e vamos para a frente, eu quero estar, porque eu quero agradar ao meu Senhor. Na boa. Mas há um terceiro grupo. O terceiro grupo está assim a dizer, quando é que esta pregação acaba? Eu quero, mas ir para casa e nunca mais meto pés naquela igreja. Enquanto aquele pastor voltar, eu não venho. Me avisem, por favor, que eu já não volto mais. Este pastor, pastor desta igreja. 3 grupos de pessoas. Mas agora eu quero dizer uma coisa importante. Com o primeiro grupo, fantástico. Com o segundo grupo, também posso eu. Com pessoas que pecam, que caem, que são imperfeitas, na boa. Desde que tenham um desejo de querer mudar, desde que tenham um desejo de dizer, eu quero ouvir do Senhor, e se o Senhor assim disser, vamos para a frente, pastor, eu estou pronto a me humilhar, a pedir perdão, a reconciliar, eu estou pronto. Desde que Deus me fale, tudo bem. Vai confirmar a palavra, na boa. O terceiro grupo é mais preocupante. Porque o terceiro grupo não só vão perder-se, não só vão perder a sua alma, mas enquanto estão nas igrejas, prejudicam as igrejas. Porque são o tal fermento que se espalha. E depois espalha-se para uma pessoa, para outra pessoa, depois a fofoquice começou aqui, de repente parece o fogo da Austrália. Consome tudo. E eu quero advertir na minha igreja, não faço isso na tua, né? Mas na minha igreja eu já disse, se você faz parte do terceiro, por favor, não volte. Vá procurar uma igreja onde isso é tudo tolerado e permitido. Como o irmão disse tão bem há bocado. Hoje é tudo permitido, está tudo bem. Se tu estás assim, é na tua vida, é contigo. É o Miguel, né, que disse isso. É contigo. Está bom. Deus é todo o mesmo. Deus gosta de toda a gente. Não é verdade. Sabem uma coisa, irmãos? O meu Deus merece mais do que isso.
Os meus Jesus que morreu na cruz do Calvário merece mais do que isso. Os santos de todos os tempos que morreram, pagaram com a sua vida, que foram crucificados, foram decapitados, foram queimados vivos, passaram por 30 por uma linha, para viverem vidas santas, puras e agradáveis, para não se contaminarem com as coisas deste mundo. Eles olham para a gente e eles dizem, nós merecemos mais do que esta igreja que nós temos hoje em dia. O pastor Samuel e a Sandra, volta e meia, fazem a honra de vir e estar comigo quando eu convido pessoas de fora. E este ano convidei vários grupos da Tanzânia, do Paquistão, da China, da Coreia. Quando o irmão da Coreia veio à nossa igreja, ele é pastor de uma igreja que tem milhares de pessoas na Coreia. Ele, neste momento, a igreja dele tem 30 mil missionários. 30 mil missionários espalhados pelo mundo. Quando ele chega a Portugal e quando ele veio estar a fazer um torneio por todas, ele teve em, acho quantas nações que ele disse? Em um mês, teve para aí em 11, 12, 13 nações da Europa. Ele disse assim, o que a igreja na Europa precisa é de conhecer Jesus. Eles não conhecem Jesus. Quebra o meu coração ver o que está a acontecer nas igrejas. Onde é que está o entusiasmo pela palavra de Deus? Onde é que está o amor pela palavra de Deus? Ele diz assim, quantas vezes é que ele leu a Bíblia, Samuel? Lembras quantas vezes ele leu a Bíblia, Sano? Ele está a ler a Bíblia, tipo, ele lê a Bíblia de capa a capa, mês a mês. Eu assim, eu li num ano inteiro. Ele diz, eu acordo às 4 da manhã e faço 5 horas de leitura. E é pastor de uma igreja de milhares de pessoas. E ele diz-me assim, pastor, o que eu noto na Europa é uma igreja morta. É uma igreja morta. Porque sabem, eles na Coreia, têm uma das igrejas mais avivadas do mundo, ele diz que na igreja dele, 3 vezes por semana, há vigílias toda a noite. Pessoas vêm do trabalho e vão orar toda a noite. As coisas que ele conta e que ele relata, é uma igreja que cresceu há meia dúzia de anos e hoje, olha para o impacto que essa igreja está a ter em todo o mundo. Tem ministérios de televisão, é uma coisa louca, louca, louca. E ele diz o que se passa na Europa. O que está a passar na Europa? Muitas vezes a culpa é nossa. E eu, como pastor, disse, não mais, Senhor. Não mais. Eu não posso estar a pastorear uma igreja onde eu conheço que há pecado no nosso meio e fico caladinho para não ofender. Eu não posso estar a pastorear uma igreja onde as pessoas atacam-se umas às outras, falam mal umas das outras, vivem continuamente em pecado, não têm desejo de mudar, e eu calado porque eu não quero ofender ninguém para que ninguém saia da igreja. Não, acabou. Acabou. E eu disse à igreja, e os crentes ficaram assim a olhar para mim com aqueles olhos. E eu disse, irmãos, aqueles que ficam comigo nesta igreja são pessoas que querem caminhar com vestes brancos. Vestes brancas. Senhor, eu quero te seguir, perdoa-me o meu pecado. Eu quero, Senhor, eu quero mudar, eu quero te agradar, eu quero ser aquela noiva gloriosa, sem mácula, sem mancha. Eu quero dar dupla honra e quero receber dupla honra, mas eu não posso receber, eu não posso dar enquanto eu não estiver vivo. Vem, Senhor, reavivar, porque muitos de nós já nascemos novo há muito tempo atrás. E permitimos que o clima espiritual de Portugal e da Europa venha a afetar a nossa fé. Não permitam isso. Há povo brasileiro que chega do Brasil, de igrejas vivas, cheias de fogo, chegam aqui e meia dúzia de meses já estão todos arrefecidos. Acomodam-se. Né? Eu olho para eles e eu digo, chegaram há 6 meses, estavam aqui, queriam mudar o mundo, olha agora. Né? Irmão, não vamos cair nesse pecado. Então, nesta noite, o meu desafio, e eu vou terminar com isto, o meu desafio para ti e o meu desafio para mim é vamos ser melhores pessoas. Vamos ser melhores cidadãos. Vamos ser melhores cristãos. Vamos viver esta coisa chamada a nossa fé. Porque estamos a viver tempos críticos. Irmãos amados, escutem, o que vocês estão a ver acontecer ao redor do mundo. Eu não sou profeta da desgraça. Mas eu não preciso ser muito religioso, nem muito espiritual, nem muito teólogo para saber que o fim está à porta. Porque até os políticos já veem isso. Todo o mundo está a olhar para esta situação do Irão e dos Estados Unidos e a dizer, vem aí outra guerra. Irmãos, eu garanto-vos uma coisa, se vier aí outra guerra, o mundo acabou. Estamos a viver os dias do Apocalipse. Já não há guerras como na Segunda Guerra Mundial. Não estamos a falar de bombas atómicas, estamos a falar de bombas nucleares. Estamos a falar com muitos países armados com bombas nucleares até aos dentes.
É demasiadas superpotências, todas armadas e todas a procurar mais armas de destruição maciça. E quando isto arrebentar, arrebenta mesmo. Mas sabem uma coisa? Eu não sei qual é a vossa teologia aqui na Nova Aliança, eu não vou dizer qual é a minha, mas há aqueles que dizem que Jesus vem antes da tribulação, outros no meio da tribulação, outros no fim da tribulação. Não importa quando é que Ele vem, o importante é estares preparado. O importante é estares preparado. E quando Ele vier, Ele vai buscar a sua noiva gloriosa. Gloriosa. E que tu e eu não possamos perder esse arrebatamento. E estamos preparados e dizer, Senhor, eis-me aqui. De sincero coração, de puro coração, quero te servir com toda a minha alma, com todo o meu coração, com toda a minha força. Tu és meu Deus e eu te amo. E amado, eu quero desafiar a ser esse crente. Eu quero que tu me desafies a ser esse crente. Vamos caminhar juntos e vamos agradar o nosso Senhor. O tempo de brincar à religião acabou. O tempo de brincar às igrejinhas acabou. Vamos servir ao Senhor com todo o nosso coração. Neste ano chamado 2020. Vamos ter visão 2020. Então curva a tua cabeça. Pai amado, eu te agradeço o privilégio que tu me dás de falar à tua igreja, à tua noiva. E Senhor, eu te agradeço porque nesta noite tu nos desafias a termos visão 2020 no ano 2020. A abrirmos os nossos olhos. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra nos desafia, nos exorta, nos encoraja para nós sermos melhores pessoas. Para nós verdadeiramente vivermos esta coisa que se chama a nossa fé. Senhor, para nós não sermos hipócritas. Para nós não sermos falsos, para nós não estarmos acomodados com o pecado que tão perto nos rodeia, para nós expulsarmos das nossas casas todas as nossas atitudes que são contrárias à tua palavra, todas as nossas palavras torpes, toda a nossa forma de ver e viver que é mais mundano do que outra coisa. Ajuda-nos, Pai, a sermos quentes. Não queremos ser frios, mas também não queremos ser mornos. Não queremos ter um pé no mundo e outro pé na igreja. Não queremos ter um pé no teu reino e um pé no inferno, Senhor. Nós queremos viver para ti a 100%, dedicados de todo o nosso coração. Confessamos, Senhor, que somos fracos. Confessamos, Senhor, que não temos a força, não temos a capacidade para viver a fé da forma como tu queres. Mas uma coisa nós sabemos, Senhor, é que na nossa fraqueza tu és forte. Uma coisa nós sabemos, Senhor, é que tu nos encorajas a ir para a frente dizendo, tu serás a nossa porção. Nós podemos contar com o teu Espírito Santo para nos dar o poder para sermos melhores. Para retirarmos da nossa vida o pecado, Senhor. Então, Pai amado, nesta noite fala com cada um dos meus irmãos, com as minhas irmãs, Senhor. E leva-nos, Senhor. E leva-nos para outro patamar. Que este ano 2020 seja um ano em que esta igreja, Nova Aliança, vai tocar, impactar a nossa nação. Pai amado, tu faças coisas poderosas através desta igreja, Senhor. Que muita gente venha para o reino de Deus porque olha para esta igreja e vê a qualidade dos crentes desta igreja. Pessoas vão dizer, eu quero ser como eles. Eles têm algo diferente, algo maravilhoso. Eles servem um Deus vivo. E é isso que nós nos consagramos nesta noite, Pai. É para isso que nós nos consagramos. Enquanto todas as cabeças estão dobradas, enquanto todos os olhos estão fechados, eu quero fazer um desafio à igreja. Eu quero pedir a todo aquele irmão e a toda aquela irmã que me diz assim, Pastor Eddie, eu quero ser como o irmão quer ser. Eu quero ser um bom cidadão, um bom ser humano, um bom cristão. Eu quero viver a minha fé de forma autêntica, de forma genuína, de forma real. Eu estou farto de pecar. Eu estou farto de desiludir o meu Senhor. Eu estou farto de viver uma vida dupla. Eu quero viver de todo o meu coração. Quero consagrar este ano 2020 ao meu Senhor para lhe dar dupla honra e para receber dele dupla honra. Eu quero, se tu és essa pessoa, eu vou-te pedir para ficares de pé. Pai, obrigado porque tu falas de uma forma tão poderosa com cada um de nós. Obrigado pela palavra pregada, porque a pregação do Evangelho é o poder de Deus para a transformação das vidas, Senhor. Eu oro para que nesta noite esta palavra
que foi semeada no nosso coração não possa ser removida pelo inimigo, não possa cair entre as rochas ou entre os espinhos. Mas, Senhor, que esta palavra tome raiz no nosso coração e que cada um de nós que está de pé possa dizer este ano: eu quero ser melhor, eu quero ir mais longe, eu quero voar mais alto, eu quero que a minha vida tenha um impacto naqueles que me rodeiam e por toda a eternidade. Pai, eu quero isso para a minha vida. E por isso, nesta noite, Pai, nós te pedimos perdão de tudo o que temos feito que tem desagradado o teu coração. Nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, Senhor. Todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras que não estavam conforme a tua vontade. E te pedimos nesta noite, Senhor, que tu nos dês poder, força, para nós vivermos a nossa vida como tu queres que ela seja vivida. Dá-nos coragem, Pai, para dizermos não à tentação. Dá-nos coragem, Pai, para sermos filhos humildes e obedientes. Dá-nos coragem para ouvirmos e mudarmos quando é preciso mudar, para nos arrependermos. Pai, e faz de nós esse remanescente fiel, essa igreja gloriosa em Portugal. Esses crentes, Senhor, que outros podem olhar para nós e possam dizer: eu quero ser como ele é, como ela é, porque eles são verdadeiramente diferentes. Pai, nós consagramos este ano nas tuas mãos. Recebe glória, bênção, honra através das nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, Miguel. Vamos louvar ao Senhor. Toda a honra e bênção. Diz isso a Jesus. Pertence a ti, pertence a ti. Toda a honra e bênção e poder pertence a ti, pertence a ti. Toda a honra e bênção e poder pertence a ti, pertence a ti. Toda a honra e bênção e poder Só para ti, meu Deus. pertence a ti, pertence a Aleluia. ti, Senhor Jesus, Filho do vivo Deus. Tu és o Filho do vivo Deus, Senhor. Não há outro como ti, não há outro Deus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Amados irmãos, foi uma bênção estar convosco. Eu vou estar em oração por vocês e vocês estejam em oração por mim. Eu vou orar pela Igreja Nova Aliança, vocês orem pela Igreja Riverside. Se não sabem dizer Riverside, digam a igreja ao lado do rio. Mas orem por nós, porque eu estou acreditando que este ano vai ser um ano de grande mudança na nossa igreja. E eu disse à igreja, se nós reduzimos de 300 para 50, não faz mal. Não faz mal. O importante é nós vivermos esta coisa que se chama a nossa fé, de forma genuína, de forma pura, de forma autêntica, agradar o nosso Senhor. Eu oro isso por vocês, orem por nós, que Deus ricamente vos abençoe. Amém. Dá um aplauso bem forte a Jesus. Obrigada, Eddie. Podemos dizer nesta noite obrigada, Eddie. Amém. Aqui o povo gosta de levar na cabeça. Nós somos dos rijos. A gente pertence ao primeiro grupo. Amém. Nós queremos mudança na nossa vida e queremos ser parecidos com Jesus. Às vezes não é fácil. Só para
Só para dar um pouco mais ainda do que ele partilhou hoje. Sabem, nós uma vez tivemos 2 casais aqui na igreja que numa sexta-feira Deus falou-me que essa mulher, ela estava em adultério. E eu fiz o apelo, vim à frente, ela veio à frente, Deus revela-me que ela estava em adultério e eu pensei, como é que eu vou dizer que ela está em adultério? Então eu falei de uma forma muito amorosa. Eu disse que ela devia de restaurar o casamento, que ela devia, só faltava dizer, você está em adultério. Que às vezes nós tentamos buscar nas outras pessoas aquilo que não temos em casa, mas isso desagrada a Deus. Eu só faltava dizer adultério. Mas eu cheguei um domingo seguinte, não sei se foi logo no domingo a seguir, se foi no outro domingo, eu chego e estão 2 casais a falar ali no open space e Deus diz-me, ele anda com ela e ela anda com ele. A pastora Samuel sabe disto. E eu fiquei, eu já nem os consegui cumprimentar bem, eu fui para o escritório e o Samuel, quando entrou no escritório, eu estava a chorar. Ele disse, estás a chorar porquê? Eu disse, amor, a fulana X anda com o Y e estão todos aqui a servir na igreja. Mas como é possível? Como é que a gente vai fazer? Eu não posso ficar calada. E ele disse, o que é que vais fazer? Eu não vou ficar calada. E o Samuel, e como é que vais agir? E eu disse, eu vou chamar, eu vou dizer como eu disse, está bem? Vocês vão me amar na mesma. Eu disse, eu vou chamar os adúlteros e vou falar com os adúlteros, sem dizer nada aos que estão a ser traídos. E sabem, eu chamei-os a vir sem um saber do outro, eu chamei os 2 a virem ao mesmo tempo à igreja e falámos no escritório do pastor. Já foi há um tempo, valente atrás. Não muito, mas já foi há um tempo. E eu começo a confrontar o homem e a mulher começa a dar desculpas, que as mulheres são rápidas a responder. E o homem diz, é verdade, nós andamos os 2. E eu comecei a chorar à frente deles. E disse, como é possível? Eu vou dizer uma frase que eu disse, vocês não nos ouvem pregar? É tão frustrante para nós pastores pregarmos e vocês não porem em prática nada. Dá vontade de ir embora, chutar o balde e não querer saber de vocês e viver simplesmente um cristianismo. Eu e Deus e Deus e eu. E lembro-me que passado não muito tempo, não sei se foi uma semana ou 2, vieram os 2 casais ter connosco, separadamente, e disseram que o tempo deles aqui tinha terminado. Passado um tempo eu vi tudo o que tu não contas, o Facebook mostra, não é? E eu vejo esses 2 casais noutra igreja a servirem. Eles não se arrependeram. Não sei se continuam a andar, é problema deles. E eu vou-vos dizer algo que eu disse ao Samuel na altura. Eu disse isto a chorar. E hoje, quando ouvi o Eddie pregar, eu disse, haja alguém que pense como eu penso. Porque eu tenho dito isto sempre ao Samuel. E quando veio aqui o Theo, e o Theo disse uma frase que eu digo muitas vezes, eu não quero saber das pessoas, Samuel. Eu quero saber de Jesus, eu quero saber de Deus que vai lançar a minha vida no inferno. Porque as pessoas não lançam a nossa vida no inferno. As pessoas fazem-nos a vida no inferno. Mas não nos lançam no inferno. Mas há alguém que um dia nós vamos ter que prestar contas. E às vezes eu sou um bocado chata lá em casa, ele sabe isso. E os meus filhos também. E o que acontece é que eu disse ao Samuel nessa altura a chorar. Eu disse, amor, sabes? Às vezes mais vale nem saber e fechar os olhos e fingir que nada acontece. E as pessoas ficam na igreja do que depois ouvir as pessoas vão embora, não ficam com vocês. Sabem porquê que não ficam? Porque não querem mudar. Não querem mudar. Então eu prefiro mudar de igreja. E se na outra igreja me confrontarem, eu vou mudar de novo. E se na outra me confrontarem, eu vou mudar de novo. E viram um crente macaco, andam de galho em galho. Porque não querem mudar. Mas um dia vão chegar à presença de Deus e vão prestar contas. E não podem dizer que nunca ninguém lhes disse nada. Porque eles não quiseram ouvir a verdade. E cada vez mais nós vamos ter isso. Pessoas que vão procurar, está escrito, pregadores, ensinos, que não lhe façam comichão nos ouvidos. Porque a verdade de Deus vai fazer comichão para a geração de hoje, porque eles não querem mudar. Hoje há uma geração rebelde, então que possamos ser este primeiro grupo. Que se arrepende e que diz, é verdade, eu falho. Eu digo tantas vezes isso lá em casa, desculpa é quando a gente vai uns contra os outros, ai desculpa pá, olha rei e tal. Mas quando tu feres alguém, pede perdão. Perdão é profundo. Chega perto e diz, perdoa-me, eu desiludi-te, eu feri-te, perdoa-me. Desculpa é quando tu vais assim do autocarro e vais contra alguém. Desculpa é mais fácil.
desliza mais rápido no pescoço. Mas o perdão o orgulho é a natureza do nosso inimigo. O amor e o perdão são irmãos, andam de mãos dadas. E hoje eu vim a falar isso com o Samuel. Eu vou dizer-vos algo para vocês rirem. Amor, eu disse assim, amor, quem não nos respeita nos teme. E quem não nos teme não nos grama. Já reparaste que a gente produz isso nas pessoas? Porque quem é sincero cria 2 sentimentos de quem está à volta. Ou te amam muito ou não te suportam. Quem te ama muito é quem quer viver a verdade que tu vives. Quem não te suporta quer viver a vida estilo à minha maneira. Nós não vivemos à nossa maneira. Nós vivemos à maneira de Deus. Amém? Olha para a pessoa que está ao teu lado nesta noite antes de ir embora e diz assim, amanhã às 3 horas e prepara-te que só começamos a voar. E 2020 nós vamos ver as grandes coisas de Deus a acontecer em nós e através de nós, amém? Ele é o nosso tudo e as pessoas vão ver Ele na nossa vida. Que Deus ricamente os abençoe, boa viagem até casa, até amanhã, se Deus quiser às 15 horas e quinta-feira às 20h30. Obrigada, Eddie. Toda honra e bênção